E aí, bom dia, turma, tudo bem? Essa correção dessas atividades da terceira semana do PET 4 de Geografia. Fechou? Vamos lá, direto às atividades? Bora, né? Atividade número 1. Leia as manchetes de jornal abaixo e responda as questões propostas. Mulheres e meninas são as principais vítimas do tráfico humano. Né? Agência do Brasil aqui. Tráfico humano. Crime começa com promessa de realização de sonhos. Pessoal, isso é um absurdo, tá? Isso aí, muitas vezes, o que acontece? Principalmente as meninas, né, tem que tomar muito cuidado. Elas muitas vezes querem ser modelos, né? Tem o sonho de seguir uma carreira de modelo e alguém chega para elas ali e oferece trabalho no exterior, fala que vão ser contratadas por uma agência de modelo e tal. E o que acontece? Essas meninas às vezes ainda pagam taxas ainda. E aí quando chega lá no exterior, que muitas vezes elas acabam indo sozinhas, né? A hora que chega no exterior, chega lá não tem agência de modelo nenhum. Aí chega ali, elas se tornam escravas sexuais, algumas coisas nesse sentido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Letra A. Que assunto comum está sendo abordado nas manchetes acima? Então você vai falar que está falando do tráfico humano, né? Aí, ó, tráfico humano, tráfico humano. Esse é o assunto comum. Letra B. Que grupo de pessoas vulneráveis ao tráfico é destaque nas manchetes, né? O que está em destaque são as mulheres e meninas, tá? Nas duas, tá bom? C. De acordo com o que foi estudado nessa semana, defina com suas palavras o tráfico internacional de pessoas. Então, galera, tráfico internacional de pessoas é quando as pessoas vão para outros países, às vezes à força, às vezes elas acabam indo por própria vontade, porém enganadas, tá? Elas vão achando que vão ter um certo tipo de trabalho, alguma coisa nesse sentido, chega lá, não tem, tá? E aí elas são levadas para poder trabalhar, para ser escravas sexuais, enfim, por os mais diversos motivos, sem receber nada e acabam se tornando escravas mesmo pelo resto da vida ou por enquanto aquelas pessoas quiserem elas lá. Tudo bem? Então isso é algo muito triste que infelizmente acontece na nossa sociedade. 2. Quem são os chamados imigrantes clandestinos? São aqueles que não conseguem visto de autorização para a entrada dos países e entram de maneira irregular. Eles possuem os mesmos direitos que os imigrantes legalizados? Não. Tá? Eles não têm direito a tratamentos médicos, não têm direito a carteira assinada, não têm direito a férias, INSS, né? Não tem direito a uma série de direitos que os outros têm, tá? 3. Com a globalização, a legislação tem dificultado a entrada e a permanência de imigrantes no território dos países desenvolvidos. As medidas políticas legais têm feito diminuir a quantidade de imigrantes em países desenvolvidos. Justifique a sua resposta, né? Pessoal, a gente não chegou a ver em aulas presenciais, mas quando a gente estuda o desenvolvimento humano nos países, quanto mais desenvolvido é o país, menor é o índice de fecundidade, quer dizer, menor é o índice de filhos por mulher. Chega um certo ponto que os países desenvolvidos precisam de pessoas para poder estar trabalhando ali, tá? Mas eles querem selecionar essas pessoas que vão para lá. Eles não querem que qualquer pessoa entre no país, até mesmo porque ele não sabe se aquela pessoa que está entrando se é um bandido, se é um assaltante, se é um assassino. Eles querem meio que selecionar, eles restringem, tá? E cada vez mais, para não entrar muita gente, muitos imigrantes ali, cada vez mais essa política deles, essa legislação tem dificultado, né, o acesso a esses imigrantes nesses países desenvolvidos, tá? Então, cada vez mais tem ficado mais difícil com que pessoas saiam de um país para ir para outro, tudo bem? Principalmente se esse país for desenvolvido. Para você ter uma noção, os Estados Unidos tem como vizinho o México e os Estados Unidos construiu uma barreira, uma parede gigantesca, né, vigiada por soldados e tudo enquanto há, para não permitir os mexicanos entrarem nos Estados Unidos, tá? Então, continuando. 4.
Você já viu em jornais ou televisão alguma notícia retratando o tráfico internacional de pessoas? Pessoal, eu acho que você já deve ter visto, tá? Mas se você registra aí no seu caderno, né? Se caso você viu ou não. E se não tiver visto, pesquisa aí um pouquinho, mas aí vocês vão ver muitas situações, muitas, né? Aqui no Brasil mesmo acontece isso. Esse tempo atrás tinham pessoas lá da Ásia que estavam em São Paulo, né? Nas fábricas clandestinas, fábricas de sapato e de roupa ali, essas pessoas nem podiam sair dessa fábrica, né? Eles trabalhavam ali 16, 18, 20 horas por dia em troca de um prato de comida. Nem salário eles recebiam, né? Então isso aí é um tráfico, né, de pessoas não terem o mesmo direito que as outras. Né? A gente vê muito também questões das agências de modelos falsas, que levam pessoas, falam que vai ser modelo e chegam lá e se transformam em escravas sexuais, alguma coisa assim. Mas pesquise. Leia a manchete do jornal, questão 5. As máfias deixam clandestinos à deriva, né? né? Continuando. Faça as seguintes reflexões e anote suas conclusões. Quais problemas vividos por imigrantes ilegais você leu essa semana? Então a resposta pessoal, mas se lembrando que é um imigrante ilegal, ele não tem os mesmos direitos das outras pessoas, tá? Você conhece alguém que não se encontra em uma situação legal no exterior? Né? Você conhece alguém que foi para os Estados Unidos, que foi para outro país, sem aprovação daquele país, que entrou ilegalmente lá? Nessa região nossa aqui, né, talvez você não conheça, tá? Mas se você não conhecer, pesquise, pergunte para os seus pais, alguém da sua família, se eles não conhecem, tá bom? De acordo, ou como é a vida dessa pessoa, o que ela pode ou não pode fazer no país em que está vivendo, né? Ela, por exemplo, ela tem que tomar muito cuidado porque se ela for pega pela polícia, ela é deportada na hora, tá? Quais são os principais motivos que levam uma pessoa a se sujeitar a essas condições de vida? Muitas vezes, o objetivo principal é sempre buscar a melhor condição de vida. O que nem sempre se consegue, tá, gente? Tem gente que vai pra lá e sofre demais, tá? Continuando. Você conseguiria viver em uma condição dessas? Bom, muito complicado, né? Você ir para lá legalmente já não é fácil, né? Você já passa por situações muito difíceis. Imagina ilegalmente. Só que a gente tem que lembrar que existem pessoas que não têm outra opção, né? Tem pessoas que moram, por exemplo, ali no Oriente Médio, né? Que fica entre a África, a Europa e a Ásia, né? Um subcontinente asiático, tá bom? E ali, devido à quantidade de guerras, de destruições, de mortes, né, essas pessoas não aguentam mais sofrer, não conseguem nem dormir, nem comer, nem tem trabalho mais. Eles acabam fugindo dos países dele por não aguentar mais a guerra e acabam praticamente sendo obrigados a ir para outros países, né? Então, tem que lembrar que não existe apenas a nossa situação, tá? Mas nesse caso aqui está perguntando se você conseguiria. E aí? Te deixo essa pergunta. Você conseguiria viver assim? Pessoal, espero ter ajudado você com as atividades, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.